Descubra neste episódio como viver uma vida transformada. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, vamos aprender como conhecer a vontade de Deus e aplicá-la em nossa vida. Vamos ao texto. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sendo a oração tão importante para o apóstolo Paulo, ele começa sua carta aos Colossenses compartilhando a natureza de suas orações antes de começar a ensiná-los. Desde que ouviu notícias sobre os Colossenses, o apóstolo tem orado consistentemente por eles, destacando que, mesmo quando as pessoas estão indo bem na fé, é essencial continuar orando por seu progresso espiritual. Ele reconhece que, às vezes, focamos nossa oração em pessoas que enfrentam dificuldades, mas é igualmente importante interceder por aqueles que estão progredindo na fé, pois o inimigo pode intensificar sua oposição contra aqueles que têm potencial para expandir a obra de Deus. A oração incessante ou regular requer, em primeiro lugar, uma consciência constante da presença de Deus. Isso implica não apenas estar sempre verbalmente em oração, mas também ver todas as situações da vida em relação a Deus. Para Paulo, tudo ao seu redor o levava à oração de alguma forma, e cada pensamento ou notícia sobre uma igreja amada o direcionava à comunhão com Deus. Não podemos efetivamente orar pelas pessoas a menos que estejamos conscientes de suas necessidades. Dois elementos levavam o apóstolo Paulo a orar: a busca da comunhão com Deus e seu amor pelas pessoas. As orações de Paulo revelam seu coração e servem como modelos para imitarmos. O texto de nossa reflexão destaca o pedido de Paulo para que os colossenses sejam preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus. Paulo deseja que os colossenses sejam tão completamente preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus que isso influencie e controle todas as áreas de suas vidas. O conhecimento que Paulo quer que os colossenses tenham é um conhecimento profundo e completo de Deus, sua vontade e propósito para suas vidas. Vivemos numa sociedade em que os valores são totalmente contrários à palavra de Deus. Sem uma fonte de autoridade para fornecer padrões absolutos, tudo se torna válido. A noção de certo e errado é definida pela concepção que cada um tem do que considera como sua verdade. Mas para o cristão, a autoridade da palavra de Deus fornece absolutos. Esses absolutos são a base sobre a qual toda a verdade sobre Deus e todos os padrões de fé e conduta estão definidos. O conhecimento desses absolutos é essencial para um comportamento correto e para o julgamento final. Portanto, os cristãos devem buscar conhecer a verdade revelada por Deus, pois a ignorância não é aceitável e não se pode agradar a Deus sem conhecer os princípios de sua palavra. A Bíblia enfatiza o conhecimento dos absolutos doutrinários como fundamental para uma vida piedosa. Assim, a vida piedosa está diretamente ligada ao conhecimento da verdade doutrinária presente nas Escrituras. A Bíblia adverte sobre o perigo de uma falta de conhecimento e também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A prática de Paulo de orar para que os crentes cresçam no conhecimento da vontade de Deus se refere aos planos, propósitos e mandamentos de Deus para a vida dos crentes. Paulo não está pedindo para descobrir uma vontade secreta de Deus, mas sim para que os crentes entendam e vivam de acordo com aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Portanto, a vontade de Deus não é um mistério, algo escondido, mas algo que ele claramente comunicou através das Escrituras. Paulo reconhece a importância desse conhecimento para a vida cristã, pois nos capacita a viver de acordo com os padrões divinos e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. O conhecimento molda nossa vida.
Quando permitimos que o conhecimento das Escrituras controle nossos pensamentos, isso influencia diretamente nosso comportamento. Nossos pensamentos são a base de nossas ações, e se eles são controlados pelo conhecimento da Palavra de Deus, então nossa conduta será justa e alinhada com os princípios divinos. Ao nos enchermos do conhecimento da Palavra de Deus, desenvolvemos sabedoria espiritual e entendimento, o que nos capacita a discernir entre o certo e o errado e a tomar decisões sábias que honram a Deus. A progressão espiritual começa com a fé e a submissão ao estudo das Escrituras. Quando alguém acredita em Deus e se submete aos estudos das Escrituras, isso leva ao conhecimento da vontade de Deus. À medida que a mente é saturada com esse conhecimento, ela também se torna capaz de compreender os princípios gerais que regem o comportamento, ou seja, os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. Quando alguém se compromete com a fé, estuda as Escrituras, aplica os princípios divinos em sua vida e desenvolve um caráter que reflete a imagem de Deus, isso se manifestará em um estilo de vida caracterizado pela piedade e retidão. Essa é a parte inicial da oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Colossos. Ele pediu ao Senhor para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento da palavra de Deus alinha nossa mente com a revelação da vontade de Deus. E isso nos faz ter uma vida que dê frutos para a glória do Senhor. Por essa razão, nossa mente e coração devem estar alinhados com a mente e um coração de Deus. E isso só é possível mediante o conhecimento de Sua palavra. Que possamos fazer essa oração por nós e também pelos outros, que como corpo de Cristo conheçamos a plenitude da vontade de Deus e tenhamos nossas mentes e corações alinhados à palavra de Deus. Aquele que entende a palavra é aquele que dá muitos frutos, ou seja, aquele que une a palavra à sua mente e se rende para fluir na mesma unção do Espírito, terá uma vida transformada que glorifica ao Senhor. Que o Senhor te abençoe.